Olá pessoal, bem-vindos ao canal Liberdade Financeira. Neste vídeo, vamos comparar os certificados de aforro e os certificados de tesouro. Muitas pessoas perguntam-se qual é a diferença entre estes dois instrumentos de investimento e qual deles é o mais adequado para o seu perfil financeiro. Por isso, neste vídeo, vamos explicar as principais características de cada um, compará-los e ajudá-lo a decidir qual é a melhor opção para si. Antes de compararmos os certificados de aforro e os certificados de tesouro, vamos falar sobre a importância do investimento. Investir é importante porque permite criar uma poupança de longo prazo, além de ajudar a proteger o seu dinheiro contra a inflação. Se quiser saber mais sobre a inflação e como se proteger dela, assista ao vídeo sobre a mesma. Além disso, investir também pode ajudá-lo a atingir os seus objetivos financeiros, como a reforma, a compra de uma casa ou o financiamento de uma viagem. Certificados de aforro. Neste vídeo vamos fazer apenas um breve resumo sobre os certificados de aforro, pois o objetivo dele não é falar sobre cada um detalhadamente, mas sim comparar ambos. Se quiser se aprofundar mais sobre os certificados de aforro, assista ao vídeo publicado no canal. Os certificados de aforro portugueses nada mais são do que dívida pública com capital garantido, ou seja, simplificando, ao subscrever estes certificados, está a emprestar dinheiro ao Estado português, e em contrapartida o mesmo vai-lhe pagando um prémio, os juros, ao longo do tempo. Estes juros são distribuídos de 3 em 3 meses, e são somados ao seu capital subscrito inicialmente. Como os certificados não têm qualquer ligação a bancos ou outras instituições financeiras, é o próprio Estado português que garante que vai receber de volta toda a sua poupança, mais os juros a que tiver direito, sendo o único motivo para que isso não aconteça, Portugal entrar em bancarrota. Principais características. Os certificados de aforro são considerados instrumentos de investimento de baixo risco, uma vez que estão garantidos pelo próprio Estado. As taxas de juros têm uma componente fixa e outra variável, podendo oscilar entre os 1% e os 4,5% anuais. Os certificados de aforro têm boa liquidez, ou seja, passados os primeiros 3 meses, em que o seu dinheiro fica cativo, pode anular a sua subscrição quando quiser sem sofrer quaisquer encargos. Montante mínimo de investimento. Os certificados têm um valor mínimo de 100 e um máximo de 100 mil euros por cada investimento, até atingir um total máximo de 250 mil euros por pessoa. Capitalização de juros. Os certificados de aforro têm uma capitalização de juros trimestral, ou seja, de 3 em 3 meses os juros a que tiver direito são adicionados ao capital que investiu inicialmente e ficam também a render juros. Certificados de tesouro poupança-valor. Tal como nos certificados de aforro, neste vídeo também não nos vamos aprofundar muito sobre os certificados de tesouro. Se quiser ficar a saber tudo sobre este tipo de investimento, também temos um vídeo disponível no canal. Os certificados de tesouro são títulos emitidos pelo Estado português, com o objetivo de captar recursos para financiar o seu orçamento. Também oferecem aos investidores uma alternativa de investimento de baixo risco, com taxas de juros moderadas. Principais características. Os certificados de tesouro são considerados instrumentos de investimento de baixo risco, uma vez que são garantidos pelo Estado português. A taxa de juros é composta por uma componente fixa e uma variável. A taxa fixa é pré-fixada e crescente a partir do 3º ano, devido a um prémio de permanência. Começa em 0,7% e vai crescendo anualmente até atingir 1,6%. A parte variável corresponde a 20% do crescimento médio real do PIB português nos 4 trimestres conhecidos no mês anterior à data de pagamento dos juros. Pode ser, no máximo, de 1,5%. Assim sendo, os certificados podem render um mínimo de 0,7% e um máximo de 3,1%. Os certificados de tesouro são menos líquidos do que os certificados de aforro, nestes o seu dinheiro irá ficar cativo durante o primeiro ano. Poderá levantá-lo antes de acabar este período, no entanto tem como penalização a perda de parte dos juros a que tinha direito neste primeiro ano. Prazos variáveis. Os certificados de tesouro são emitidos com prazos variáveis, normalmente entre 1 e 10 anos. Montante mínimo de investimento. Os certificados de tesouro poupança-valor têm um valor de investimento entre um mínimo de 1.000 euros e um máximo de 1 milhão de euros. Capitalização de juros. Ao contrário dos certificados de aforro, os certificados de tesouro não têm capitalização de juros, sendo que os mesmos são depositados na sua conta bancária a cada ano. Ou seja, se quiser reinvestir os mesmos terá de juntar o valor mínimo de investimento e fazer uma nova subscrição. Comparação entre os dois. Agora que já conhecemos as principais características dos certificados de aforro e dos certificados de tesouro, vamos compará-los. Risco. Ambos os instrumentos são considerados de baixo risco, uma vez que estão garantidos pelo próprio Estado português.
No entanto, é importante lembrar que o risco de investimento existe sempre, mesmo em instrumentos considerados seguros. Taxa de juros. A principal diferença entre os dois instrumentos é a taxa de juros. Enquanto que os certificados de aforro têm uma taxa de juros com uma componente fixa, conhecida desde o início do período de investimento, as taxas de juros dos certificados de tesouro são variáveis e definidas pelo Estado português. Isso significa que os juros dos certificados de tesouro podem ser mais altos ou mais baixos que os juros dos certificados de aforro. Prazo de investimento. Outra diferença importante é o prazo de investimento. O prazo dos certificados de aforro atuais é de 10 anos, enquanto que o prazo dos certificados de tesouro é de 7 anos. Liquidez. Em termos de liquidez, os certificados de aforro são considerados mais líquidos, uma vez que apesar de ambos poderem ser resgatados antes do final do período de investimento, nos certificados de aforro o seu dinheiro só fica cativo durante os primeiros 3 meses, enquanto que nos certificados de tesouro fica cativo durante os primeiros 12. Conclusão. Em resumo, ambos os certificados de aforro e os certificados de tesouro são opções interessantes para quem procura investimentos de baixo risco. No entanto, as principais diferenças entre os dois instrumentos incluem a taxa de juros, o prazo e o montante de investimento, e também a liquidez. É importante considerar as suas necessidades e objetivos financeiros antes de decidir em qual instrumento investir. No caso de ter a possibilidade de optar pelos dois, o mais importante é calcular mesmo qual é que lhe está a dar mais rentabilidade no momento, e fazer um estudo para tentar perceber qual irá dar mais rentabilidade durante todo o período de subscrição. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, por favor, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos sobre liberdade financeira e investimentos. Até a próxima!